Estamos aqui abrindo mais um webinar da Diversa. Obrigado pela presença de todos. E hoje nós estamos começando a mostrar novidades, conforme eu prometi e comentei com vocês há mais ou menos 30 dias atrás, que nós iríamos estar trabalhando em áreas e nichos muito específicos e com profissionais preparados e com muita experiência em cada uma das áreas que nós estaremos trabalhando no futuro. E hoje estamos apresentando o nosso primeiro mercado, que será o mercado do mundo LGBT, que é um segmento muito grande no nosso ramo do turismo e muito importante. E para isso, nós trouxemos para dentro da nossa equipe o Marcelo Micheleto, que tem 15 anos de experiência, junto com a equipe dele, e estará já dentro da Diversa para dar o suporte a todos os agentes que viajam. Eu queria, antes de passar a palavra para o Marcelo, agradecer demais a presença de 4 pessoas muito especiais que estão aqui conosco, que é o Ricardo Gomes, presidente da Câmara LGBT, Átila Paixão, que é o vice-presidente da Câmara, a Priscila Moraes, que trabalha dentro do Visit Britain, que representa o Visit Britain, e Clóvis Casemiro, que é o coordenador Brasil da IGLTA. Ok? Não, na divulgação. Então, eu gostaria de agradecer demais a presença deles. É uma honra ter vocês 4 conosco, tá? E eu gostaria de passar a palavra ao Marcelo para que ele apresente o projeto dentro da Diversa, no mundo da diversidade. Marcelo, a palavra é sua. Boa tarde, Arnaldo. Obrigado pela apresentação. Eu queria agradecer a presença de todos e todes nesse webinar. Queria agradecer a equipe toda da Diversa e do grupo que fizeram fazer esse webinar ser possível e a criação de vários produtos aí que nós vamos estar apresentando. Para quem me conhece, eu sou Marcelo Micheleto, eu sou fundador da Negatur, uma operadora boutique, integralizada dentro da Diversa. Fui presidente da Associação Brasileira de Turismo LGBT. Também compartilhei aí com o Ricardo Gomes e com a Átila a presidência da Câmara. Depois, meu sucessor é o Átila, que está fazendo um ótimo trabalho dentro da Câmara. Também agradecer ao Clóvis, ao Átila, à Priscila e ao Ricardo por estarem aqui junto com a gente. Eu vou compartilhar minha tela aqui para começar mostrando o segmento, a área diversidade dentro da Diversa. Bom, dentro da Diversa nós criamos uma área, um segmento diversidade, que, como o próprio nome diz, abrange vários segmentos. E nós estamos começando agora o segmento LGBT. Estamos trazendo vários produtos, consultoria, curadoria de hotéis, toda uma linha para vocês venderem para os clientes de vocês. Então, por que diversidade, né? Diversidade, se você for ver no dicionário, significa diverso, diferente, variado, uma multiplicidade, né? E aqui, diversidade para a gente é uma multiplicidade de produtos, uma linha nova e única de produtos, né? São roteiros que foram elaborados com curadoria, com expertise e com exclusividade para o público LGBTQ+. E o foco principal é viajar bem, viajar de forma segura, sem preconceito e com consultoria, né? Para entregar essa viagem ao público LGBT, para os clientes de vocês, né, é muito importante
a curadoria, a consultoria, escolha de fornecedores, trabalhar com os destinos corretos, né? E nós vamos estar trazendo uma gama de produtos, desde praia, montanha, casamento, lua de mel, escapadas rápidas de capitais. Então, assim, é uma gama de produto muito grande, né? Para firmar a nossa posição no grupo LGBT, no segmento LGBT, nós estamos associados à IGTA, que é representada pelo Clóvis aqui presente. A IGTA é uma associação internacional de turismo LGBT, e no Brasil também estamos filiados à Câmara LGBT do Brasil, representada aqui pelo Ricardo Gomes e pelo Átila. Vou falar um pouquinho de mercado, né? Tem várias pesquisas americanas, no Brasil infelizmente não tem pesquisa, mas tem uma pesquisa da IGLTA e uma pesquisa da Câmara de LGBT do México, onde indica que o primeiro depois de uma crise, né? E isso está comprovado, essa pesquisa está comprovada depois do 11 de setembro. Né? Depois que ocorreu o 11 de setembro nos Estados Unidos, os primeiros viajantes com pesquisa americana da GLTA foram os LGBTs. Né? Então, a grande expectativa nossa é que, depois dessa pandemia, ou a pandemia minimizada, os clientes LGBTQ+, vão sair viajando primeiro. Né? Também, dentro dessa pesquisa, mostra que os clientes LGBTQ+, viajam 30% a mais. Né? Eles fazem pelo menos 2 viagens por ano. Né? E um ponto muito importante, que sempre pergunto para a gente, né? Eu preciso ser LGBT? Eu tenho que pôr uma bandeira rainbow? Não. Né? Toda a gente é LGBTQ+. Né? E a nossa ideia, a nossa missão é ajudar o agente de viagem a identificar e dar suporte para o agente de viagem para atender esse cliente com excelência. Né? Eu costumo dizer que todos os clientes são iguais, mas nós temos que tratar focado na diferença de cada um. Né? Então, é muito importante, nesse caso, a consultoria e estar muito próximo do cliente. Né? Um outro ponto interessante que pergunto muito para a gente é que falam que o cliente LGBTQ+, tem mais dinheiro, ele viaja mais. Isso é um mito. Né? Também em pesquisas europeias, americanas, isso já está comprovado que não é a pura verdade. Né? Principalmente no Brasil, o cliente LGBTQ+, ele está distribuído igualmente na classe social. Né? Então, tem cliente LGBTQ+, com um produto mais básico, tem cliente LGBTQ+, com um produto um pouquinho mais elaborado, e tem cliente de luxo, tem cliente de esporte, cliente de aventura, cliente de romance. Então, assim, é um mundo muito amplo e importante sempre escutar o cliente. Né? Todos esses detalhes, a Diversa está apta a dar o suporte para a agente de viagem, para vocês. Eu trouxe aqui, que muita gente também pergunta, por que LGBTQ+, por que não LGBTI+? Então, a Aliança Nacional, que é uma associação LGBT de direitos humanos aqui no Brasil, junto com a Câmara e outras organizações, eles instituíram que no Brasil o termo é LGBTI+. Né? Lá fora, a IGLTA adotou LGBTQ+. Né? Por que nós trouxemos essas letrinhas aqui, essa sopa de letras para vocês? E como eu falei no começo, todos são iguais com as suas diferenças. Então, seu cliente lésbico, seu cliente gay, o transgênero, o travesti, o queer, cada um tem uma característica diferente e cada um, também por pesquisas, procura produtos diferentes. Né? Então, é muito importante identificar o cliente,
identificar qual é o produto que ele está buscando. Que apesar das pesquisas que indicam, por exemplo, que a lésbica gosta mais de aventura, gosta mais de cultura, gasta mais com experiência, tem lésbica que gosta de balada, né? A pesquisa também indica que 65% dos gays preferem mais uma viagem metropolitana, uma viagem com mais balada, mais restaurante, viagem mais em grupo, mas também tem os gays com mais idade, acima de 50 anos, que estão casados e querem uma viagem mais tranquila. Então, entender o cliente e identificar qual o cliente é nessas letrinhas e o que o cliente quer é, na verdade, o ponto importante para você atender ele com excelência e ter fidelidade do cliente. Por que da consultoria? Por que os clientes LGBTs procuram a agência de viagem? Né? Porque, infelizmente, ainda no mundo existem 70 países que LGBT é crime. Pasme, mas é verdade. Né? São poucos os lugares que têm proteção constitucional. Né? Todos os azuis, dá para mandar o cliente LGBT viajar com segurança. Claro que sempre com instrução, mostrando para ele quais as características do país, do destino que ele está indo. Né? Não vou elencar os 70, depois quem tiver interesse pode procurar a gente, nós passamos o link, é um link da Folha UOL, que mostra aí os 70 países onde é crime. Né? E aí pode perguntar, mas eu quero ir para um país, por exemplo, Barbados, ou Santa Lúcia, no Caribe, que são países homofóbicos e estão listados aqui como crime. Dá para ir? Dá. Dá para ir com uma consultoria, deixando muito claro para o teu cliente que lá ele tem homofobia e fazer uma lista, um checklist de como eles têm que se comportar. Assim, é uma viagem um pouco mais restrita, tem que ficar pensando? Mas tem cliente que já viajou o mundo inteiro e quer ir para esses destinos. Parece que outra linha de produtos que nós estamos trazendo são as experiências. Vou passar agora daqui a pouco, eu pulei a tela, desculpe. Né? Voltando aí, por que dá para vender um país como o Egito? Né? Com consultoria, mantendo o cliente em segurança e respeitando a diferença de cada cliente, você consegue levar seu cliente para muitos lugares no mundo. Né? Então, é muito importante pensar, primeira coisa, segurança, que é o que a Diversa pensa, né? Que é a base dos nossos produtos. Respeito à diferença e respeito à individualidade de cada um, tratando todos iguais. Né? Por isso eu coloquei aqui igualdade com especificidade. Você tem que entender o que o seu cliente quer, o que uma lésbica gostaria de viajar. Né? E o que nós estamos fazendo e oferecendo para vocês? Nós estamos fazendo uma grande curadoria de hotéis, né? Em todo o mundo aí que nós vamos estar apresentando os produtos. Nós já temos mais ou menos uns 40 produtos no site, né? Que é o www.diversaturismo.com.br/diversidade, né? E vamos estar trabalhando para colocar muito mais produto para vocês. Né? Temos fornecedores em cada destino para que o seu cliente final não tenha problema, né? E estamos trabalhando muito próximo dos destinos. Né? Os destinos que apoiam muito a diversidade, nos dão grande base para criar os produtos, para achar o fornecedor correto, para criar campanhas e para dar treinamento para as agências. Então, assim, são os 3 pilares nossos, curadoria, seleção de fornecedores, proximidade com os destinos, e sempre com segurança, respeito e igualdade.
Produto e experiências. Como eu falei lá no começo, né, por exemplo, as lésbicas acabam preferindo mais a experiência do que um hotel. É uma pesquisa americana da Curve, que é uma revista lésbica americana, e onde ela mostra que 65% das lésbicas preferem a experiência. Então, elas podem viajar, ficar num hotel mais econômico, mas elas gastam aí $300, $400 num jantar, ou na entrada de um museu, ou numa ópera. Então, as experiências são muito importantes para o segmento LGBT, e nós vamos estar trazendo para vocês experiências no romance, que entra lua de mel, cultura, então vários festivais, teatros, óperas, enogastronomia, então por exemplo, Mendoza, viagem para degustar vinho, as festas em geral, esportes e aventura. Então é uma gama de experiências que vão estar dentro dos nossos produtos. E uma dessas experiências, na verdade são 3 experiências que nós trouxemos para vocês, por exemplo, um casal, aqui é um casal gay, e eles foi feito um pedido de casamento dentro da London Eye. Então, essa é uma experiência que nós podemos trazer para vocês, que é fechar a cúpula da London para um pedido de casamento, né? Uma outra experiência também muito interessante, principalmente para os gays, é fazer um passeio para o Edinburgh vestido num kilt. Então, nós temos um fornecedor que o seu cliente pode ir lá, já tudo pré-programado, data programada, ele vai lá, aluga o kilt, o pessoal veste ele e ele sai andando por Edinburgh com um guia falando português, por exemplo, conhecendo Edinburgh, né? Então, esse slide mostra muito, que mostra as experiências e mostra como um dos pontos que eu coloquei lá, que é a proximidade com o destino, né? Então, nós temos uma parceria muito forte, né? E como eu disse lá no começo, né, eu fundei a Enegatur, que agora hoje está na Diversa, é Diversa, e nós somos a operadora oficial do Love is Great, né? Love is Great, eu vou convidar, aqui não vou me aprofundar, eu vou convidar a Priscila, do Visit Britain, para falar um pouquinho do Love is Great, o que é essa campanha da Grã-Bretanha para o mercado LGBT e a parceria que nós fizemos aí, já tem acho que quase 2 anos de parceria, ela pode falar melhor que eu. Pri, por favor, passe-nos as informações sobre o Love is Great para a gente. Obrigada, Má. Vou ver aqui se eu consigo. Espero que vocês todos estejam me ouvindo. Mas obrigada. Boa tarde para todo mundo. Um prazer estar aqui. E, de fato, a campanha Love is Great é uma campanha lançada pelo governo britânico há mais ou menos uns 7 anos atrás. Deixa eu só confirmar, vocês estão me ouvindo bem? Vocês me ouvem bem? Ouvem bem, todo mundo? Perfeito, obrigada, só para eu ter uma noção. Então, a campanha Love is Great foi lançada pelo governo britânico há mais ou menos uns 7 anos e ela é uma celebração do amor em todas as suas formas, né? E é uma forma do governo britânico também promover a diversidade, a gente leva muito a sério. E o Visit Britain, que é o órgão de turismo para a Inglaterra, Escócia e País de Gales, entra com o elemento de turismo dentro dessa campanha, que a gente divide também com as embaixadas britânicas aí nos países. E dentre as ações que a gente já fez, estão paradas do orgulho LGBT ao longo do mundo, né? Aí vocês estão vendo um exemplo de um evento, o Love Noronha, que nós patrocinamos no ano passado, né? Lá em Fernando de Noronha, mas a gente já tem uma presença marcada também nas paradas gay aqui do Brasil, né? Nas principais capitais, Belo Horizonte, São Paulo, a gente tem aí alguns exemplos. E a ideia é essa, a ideia é sempre colocar o Reino Unido como um destino
LGBTI mais welcoming, né? Um destino que recebe a todos, não importa quem você seja, como você seja, a gente vai estar sempre de braços abertos. E junto com a MH Tour, a gente encontrou uma parceria perfeita aqui para o Brasil, porque eles têm essa expertise da audiência, dos públicos, então a gente conseguiu fazer um trabalho de criação de produto, né, de desenvolvimento de produto, de identificação dos destinos das cidades e das rotas que poderiam ser mais interessantes para esse público, e o resultado está aí. É um projeto maravilhoso que a gente repete ano a ano e que vamos continuar aí com a Diversa. E é isso, convidando todos vocês a conhecerem mais sobre a campanha Love's Great. A gente tem um portal na internet com todas as informações. E acho que é isso, Marcelo, cobri tudo. Tem mais alguma coisa? Excelente, Pri. Aqui é o James. Oi, James. Muito bom te ouvir. Que bom. É isso mesmo, você cobriu, explicou bastante. Esse produto é espetacular. Marcelo agora volta. Para dar continuidade. Muito bom. Sim, ficou excelente. Obrigado. Imagina. Eu estou vendo que o Marcelo deve ter tido algum problema lá na máquina no dele. áudio? Oi, voltei. Opa, Desculpa, devo ter um probleminha de conexão. James, o som tá bom? Agora melhorou. Melhorou, Marcelo. O áudio está melhor, Marcelo. Está bem melhor. Sim, melhorou. Ok. Então, Pri, muito obrigado pela explanação. É uma parceria de muito tempo que nós já estamos aí trabalhando com produtos e sempre dividindo informações e criando produtos para o Reino Unido como um todo, né? Saindo um pouquinho do trivial de Londres, indo para a Escócia, indo para o país de Gales, né? E trazendo aí bastante novidade para vocês. Eu vou seguir com os nossos produtos, né? Um dos produtos que eu comentei lá nas experiências são festas, são os eventos, né? No mundo há vários eventos, né? Por exemplo, os Gay Ski Weeks, que muita gente não conhece. São semanas gays de esqui em vários lugares dos Estados Unidos, Canadá, Europa, que você tem uma semana para quem gosta de esqui, uma semana para quem gosta de balada, uma semana para quem gosta de cultura. São várias atividades durante a semana nesse destino que tem as Gay Ski. Dentro do nosso site, você vai encontrar aí a primeira que está liberada, mas com o tempo e com a liberação aí das fronteiras, nós vamos estar trazendo muitos outros para vocês. Fora os Gay Ski, nós vamos também estar trazendo surf no Brasil, festivais para as meninas em Palma de Maiorca. Então, como comentei lá nas experiências de cultura, esportes, maratonas, festivais de jazz. Então, é uma gama de produtos de eventos, saindo um pouquinho do tradicional parada, né, e balada. Vamos estar trazendo também, como a parada de Curaçao, que é no Caribe, muito diferenciada, parada de Tel Aviv. Mas é muito mais que isso, como eu te mostrei para vocês, né? Novidade, casamentos, né? Com de um cartório do casal homoafetivo. O número de casamentos homoafetivos aumentou exponencialmente em 2017, 2018, 2019 e parou com o Covid, infelizmente, mas vai voltar com tudo. Então, nós temos vários destinos no Caribe, Itália, alguns destinos no Brasil, né? Casamento para as meninas, casamento para os meninos, casamento para os trans. Nós temos toda essa consultoria e uma escolha bem pontual dos fornecedores.
completando, quem casa sai para a lua de mel. Nós também temos produtos de lua de mel, sempre com consultoria, sempre com curadoria de hotel, sempre trazendo o que o cara. Gente, eu voltei, me desculpa, nós trocamos o cabo aqui, mas parece que a conexão caiu de novo. Tá todo mundo me escutando? Sim, o áudio aqui tá bom, Marcelo. É que sumiu a tela para mim aqui. Está ouvindo também. Então, saídas de casamento e de mel. Né? Agora vamos para saídas regulares, que é que no mercado de turismo tradicional, regular, são os circuitos. Só que os nossos circuitos, são saídas regulares de grupos LGBT. Selecionamos fornecedores específicos com mais de 10 anos, alguns com mais de 20 anos de expertise em grupos LGBTs que fazem saídas pelo mundo. Né? Então, nós estamos trazendo saídas regulares, são circuitos e também os roteiros personalizados. Né? Então, nós temos saídas regulares de grupos LGBTs. Depois, eu dou mais informações para vocês, porque os grupos, apesar de serem LGBT, 90% são gays, homens, mas são todos aceitos, inclusive héteros. Né? Então, nós temos aí grupos para o Peru, roteiros personalizados, Porto Varas e assim por diante. Né? Vou parar aqui um pouquinho em Mendoza, que eu comentei lá da enogastronomia. Então, Mendoza é um destino fantástico para a enogastronomia e para o público LGBT, e é um destino também de wedding, de casamentos, então é um wedding destination. Então, é uma gama muito grande. Costa Rica entra na experiência de aventura, Cancún não precisa nem se falar, e nós estamos, como eu falei, nós estamos com 40 produtos já no nosso site. Né? Grécia entra na lua de mel, dá para fazer casamento também. Vou dar uma paradinha aqui em Marrocos. Nós temos uma saída de grupo que faz Marrocos com Portugal. Marrocos, se vocês forem ver, está na lista dos 70 países lá onde tem homofobia e pode ser crime. Então, por que nós estamos vendendo Marrocos? Porque a consultoria nossa achou um fornecedor que tem muitos anos de mercado e ele treina o tour leader local. Então, é uma saída de grupo, com segurança, com respeito, mesmo num país que poderia ser uma viagem mais crítica se o viajante estivesse sozinho. Né? Israel, tem a parada em Tel Aviv, e vou parar aqui também, no Egito. Egito também é um dos destinos que nós só sugerimos em grupo, com uma consultoria super especializada e dedicada, mostrando para o cliente os pontos negativos, como ele tem que se comportar, né? Por isso que saída de grupo regular. O tour leader vai junto, o tour leader é local, é um tour leader egípcio, então mantém o grupo todo em segurança. Então nós temos alguns produtos que saem um pouco da caixinha, saem daquele cotidiano, ou saem do que a pessoa pensa que pode viajar. Então nós conseguimos levar os seus clientes LGBTs para destinos que estão naquelas listas com segurança. Brasil. Né? Brasil, muita gente fala, nossa, mas é homofóbico. Tem vários lugares com fornecedores também escolhidos, curadoria de hotel. Nós já no site tem muitos destinos Brasil prontos para vocês venderem. As pesquisas que indicam, e o Clóvis vai pôr para a gente, vocês vão ver que as saídas tem o cliente LGBT querendo viajar esse ano e a tendência é doméstico. Então, nós temos vários destinos para vocês. E outra novidade que a Diversa lançou recentemente, que nós trazemos aqui para o mundo LGBT,
para o segmento LGBT são as escapadas. Né? O que são as escapadas? São uma viagem rápida que você faz da capital. Né? Então, Paraty, uma viagem rápida do Rio, de São Paulo, né? Spas no interior de São Paulo. São várias escapadas que nós estamos criando. Todo dia eu subindo mais uma no site, que é para você oferecer para o cliente uma viagem de fim de semana rápida, de carro, né? Evitando aí, se a pessoa tem medo do Covid, o Covid não está estabilizado ainda, a pandemia ainda não está totalmente controlada. Mas já dá para oferecer as escapadas. Consultoria, eu falei o tempo todo da consultoria, né? E é um dos produtos aqui dentro que nós tomamos o máximo cuidado, né? E é toda essa consultoria que nós vamos estar passando para vocês, da gente de viagens, com toda a nossa turma de atendimento, operação, produtos, né? Que nós sempre dizemos, roubando um pouco da frase da Priscila do nosso marketing, que a experiência sempre começa antes da viagem, né? Então, a consultoria especializada se preocupa muito antes da viagem do seu cliente, né? Nós já estamos lá fazendo produto específico, com hotéis selecionados, fornecedores selecionados, né? Com a ajuda das entidades, com a ajuda dos destinos. Então, sempre trabalhando muito próximo dos nossos parceiros. Como eu falei aqui das pesquisas e da tendência de doméstico para viajar, eu queria abrir a palavra para o Clóvis, que é um grande parceiro, onde nós somos filiados da IGLTA. Eu queria que ele explicasse um pouquinho para a gente o que é a IGLTA e falasse da pesquisa aí que a IGLTA fez, que inclui Brasil, né, que inclui, na verdade, viajantes brasileiros. Clóvis, por favor, a palavra é tua. Muito obrigado, Marcelo. Excelente apresentação, estou super feliz de ver vocês com produtos tão bonitos, né, que dá vontade da gente sair viajando já agora, né, se for possível, né. Bom, eu vou aqui também dividir com vocês a minha tela, só um minutinho. E a apresentação. Entrou? Entrou, Marcelo? Tá bom? Ótimo. Bom, a associação, a IGLTA, é uma associação que nós estamos completando esse ano 37 anos de existência. Nós estamos em cerca de 80 países. Como Marcelo já falou várias vezes, um dos nossos mais importantes negócios é esse network entre nossos membros, é criar negócios entre os membros que têm interesse no mercado LGBT, né? Que queira trabalhar com turista LGBT. Eu acho que isso que é o nosso trunfo de estarmos juntos aqui com vocês. Estou super orgulhoso, parabéns aí todo mundo da Diversa por esse encontro, está incrível. Bom, mas como o Marcelo falou, nossa pesquisa mundial chegou a 15 mil viajantes aí no mundo todo, mas nós trouxemos aqui para vocês a do Brasil. Nós selecionamos a resposta em português. Foram 6 idiomas essa pesquisa. O português deu um pouquinho mais do que o 2.330 aqui, né, por causa de Portugal e outros países também. Mas esses são os números de brasileiros que responderam à pesquisa, confirmando que são LGBT. Tá? Nossa intenção era entender melhor o que esses turistas pensam em fazer logo após que o Covid estiver com uma solução melhor, protocolos em funcionamento aí, como vários destinos aí que o Marcelo já nos colocou e que estão abrindo, né? Graças a Deus a gente está com destinos, principalmente aqui no Brasil, já trabalhando de uma forma melhor, né? Eu vi que, Marcelo, tem uma pergunta aí do Bruno sobre que 90%, a gente acaba falando 90% dos gays, mas olha, não sei se eu digo infelizmente, mas dos 2.300 aqui brasileiros, 90% eram gays, 8% bissexuais e 2% com outra identidade, mas você vê, não temos lésbicas aqui nesse número. E Bruno, é difícil de falar o que fazer. Nós, com a campanha da IGLTA, assim como o Marcelo já falou, né,
A gente colocou isso em grupos de lésbicas, mandamos isso para revistas. Infelizmente, a gente não conseguiu essa informação. Mas 2% aqui são mulheres, então devem estar aqui nesse grupo de bissexuais, né? As conclusões que chegamos é que, como o Marcelo já adiantou alguma coisa, eu vou pular esses dois gráficos aqui para já chegar nesse daqui que fica mais fácil de falar. Desses totais grandes, né, 41% vão manter aí os destinos que já estão acostumados a visitar. Muito isso reflete aí a confiança do mercado LGBT. 27% ainda não sabe o que fazer, né? Acho que muita gente está nessa situação aqui, ainda não sabe exatamente o que fazer. E 32% vão pensar se vão repetir o mesmo destino, se vão buscar destinos com mais segurança aí em termos dos protocolos. Então, essa é uma decisão ainda meio complicada ainda para se falar, né? E realmente, Marcelo, você tem toda a razão. Os brasileiros aqui, 64% responderam que querem viajar ainda esse ano, com muitas viagens a partir de setembro, outubro, novembro, né? Esses são os grandes números que nós temos aqui. 36% ficariam para o ano que vem. É muito interessante isso, porque no global deu um pouquinho menos, mas também acima de 60% que os gays no mundo todo aí querem o mais rápido possível viajar. A outra informação que eu acho muito importante para vocês, agentes de viagem, é no que diz respeito a voos, né? Uma grande parte, 50%, teria confiança de fazer um voo aí de 3 horas ou menos, né? Já um pouquinho mais complexo, a partir de 3 a 6 horas, aí estamos falando dentro do Brasil e também na América aqui do Sul, né? E 30% ainda fariam já viagens internacionais a partir de 6 horas. Já tive alguns amigos que fizeram, alguns amigos que cruzaram aí dos Estados Unidos para a Europa, voos lotados, segurança a bordo, segurança no aeroporto, já estamos trabalhando, né? Nós não podemos deixar de falar nisso, né, Marcelo? Temos que começar a oferecer também, né? E aqui também confirma o que a gente já falou, as viagens de lazer. Então, esses programas que você está oferecendo de escapadas curtas é fantástico, isso é uma ótima ideia. Acho que é isso que realmente a gente vai, nesse momento, trabalhar. E, por favor, eu sei que tem a gente aqui de várias cidades do Brasil, então, obviamente, aqui está em São Paulo, não vamos pensar aqui em Guarujá, e vamos pensar até Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são distâncias que a gente pode pensar, mas, por favor, se você está em Recife, né, vamos pensar aí na tua região, se você está no sul do Brasil, então pensar também quais seriam esses destinos que estão próximos de vocês e que seria bacana de vender e que a Diversa pode ajudar vocês a escolher. Sim, Clóvis, nós temos escapadas para Gramados, escapadas para destinos pensando nas outras capitais também. Legal, perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu só estou chamando a atenção porque às vezes a gente acaba falando de São Paulo e Rio, né? Para quem está fora nessa região que também pensa assim, tá? Outra coisa muito bacana é que os gays realmente, os LGBTs gostam de viajar em grupo, como o Marcelo falou das saídas, né? 32% aí que ainda querem estar com os amigos, querem viajar em grupo. O que a gente percebe é que esses grupos não vão ser esses grupos gigantes que a gente estava acostumado a falar, mas grupos menores, mas que também, eu acho que até a experiência da viagem vai ser muito mais interessante, né? E 41%, olha, deu aqui que adoraria ir para uma parada. A pergunta foi parada ou festival LGBT, tá? Como o Marcelo já falou, a gente tem vários festivais e que eles estão no ar, a gente ainda não sabe nem do Réveillon, nem do Carnaval, ainda tem bastante dúvida com relação a isso. Mas aqui tipo assim, a pergunta era se você aceitaria dentro das condições, né, de protocolos e tudo mais, tá? Então, essa que a gente não pode esquecer nunca disso. Aqui no Brasil, o parque de diversões ainda deu bem baixinho, 16%. Quando vai comparar com o global, deu um pouco mais, né? Até porque acho que os parques brasileiros ainda não fizeram um trabalho com a comunidade LGBT, como destino, como equipamento. Aí a Diversa aí pode começar a trabalhar bastante bem isso. E 21% dos brasileiros fariam um cruzeiro, tanto aqui no Brasil como lá fora. Isso foi bastante interessante também. Esse foi um outro dado que
tanto no mercado americano como no mercado europeu, deu bem pequeno. Não é? Quer dizer, que a confiança dos brasileiros com cruzeiros foi bem superior. Marcelo, a nossa pesquisa é essa. Isso aqui são os nossos agradecimentos aí a várias marcas, empresas, alguns de vocês que estão por aqui conosco. Eu já vi aí o Tavinho, já vi a Câmara. Então, são apoiadores nossos aí que a Diversa também pode contar. E todos vocês aí, como Agente Viagem, podem contar com a gente também com apoio. Marcelo, a minha apresentação é essa. Ela está no site, no ijalitea.org. É bem fácil. Nós temos dos outros países, temos elas em outros idiomas também, para que vocês possam ter uma ideia também de outros destinos no mundo, né? Muito obrigado, Marcelo. Estou à disposição aí de vocês. Parabéns a todos, sucesso a todos. Muitíssimo obrigado. Clóvis, eu agradeço a sua presença. Imagina, é um prazer, Marcelo, sinceramente. Sua colocação da pesquisa. E dando um adendo ao que o Clóvis colocou, que tem gente já querendo viajar, né? Nossas escapadas, elas são não só saindo de São Paulo, saindo de grandes capitais, nós estamos também oferecendo produtos de escapadas, né? E que o Clóvis falou que tem alguns amigos já querendo viajar, fazendo viagens longas, né? Eu comentei que nós temos saídas regulares, né? E as nossas saídas regulares, ela é feita por um fornecedor na América do Norte, que tem muita experiência, e como eu disse, ele tem saída para Peru, Costa Rica, Tailândia, Egito, Marrocos. São saídas garantidas a partir de uma pessoa até 16 pessoas, e um outro fornecedor nosso, italiano, que faz saídas regulares também na Puglia, saída de bicicleta na Puglia, um cruzeiro, na verdade não é um cruzeiro, é uma saída de veleiro para até 12 pessoas, né? Por que eu quis dar esse parênteses aí na colocação do Clóvis? Porque esses grupos já têm saídas de outubro, novembro, dezembro desse ano, e várias saídas para o ano que vem. E a maioria dos grupos já está com metade do grupo preenchido. Quer dizer, as pessoas querem viajar. As pessoas já estão fazendo reservas. E é um produto muito interessante para o LGBT no Brasil, que quer viajar sozinho, ele quer viajar dentro do ambiente que ele conhece, do ambiente que ele vai conhecer outras pessoas, outros LGBTs, e viajar com segurança. Então, nós acreditamos que esse é um produto carro-chefe nosso, das saídas regulares em grupo LGBT. Eu vou passar a palavra para o Átila, da Câmara LGBT, que vai nos colocar vai passar algumas informações sobre a Câmara, sobre mercado e conceitos aí para atender o público LGBT. Átila, você está por aí? Olá, estou aqui. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Está todo mundo me ouvindo? Está cortando? Está certo? Tá ok? Posso falar? Vamos lá, então. O Marcelo já me apresentou, né? Eu sou o vice-presidente atual da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil. É legal salientar, assim, para as pessoas entenderem as diferenças, né? A Câmara de Comércio LGBT, ela se fundiu com o que era antigamente a Associação Brasileira de Turismo LGBT. Então, assim como temos a IGLTA, que o Clóvis representa, que é a Associação Internacional, nós somos a entidade brasileira, então a gente trabalha em conjunto, tá? Não são entidades concorrentes, nem nada disso. Na verdade, todo mundo se complementa, nós somos todos parte do mesmo mercado. Então, por isso também a gente, mesmo sendo uma Câmara de Comércio, o turismo é o nosso segmento, assim, que eu diria, principal, porque já estava bem evoluído e nós nos fundimos com uma entidade que já era consolidada aqui no Brasil. Então, hoje, se vocês quiserem procurar informações sobre a associação e tal, nós somos a associação aqui no país. Eu vou dividir a tela também, porque eu tenho algumas coisas para compartilhar aqui. Deixa eu abrir aqui. Abriu para todo mundo? Foi? Bom, essa apresentação é uma apresentação que a gente faz para os nossos associados e para as empresas que
que querem entender um pouco melhor, né? Mas como a gente já está falando do assunto, eu vou dar uma pulada no início dela, porque o Marcelo já falou, o Cláudio já falou e tal. A principal dúvida que surge nas empresas, principalmente nas agências de viagem, e eu também sou agente de viagem, tá, pessoal? Eu sou dono de uma agência aqui no Rio e trabalho com o público do Brasil todo. É essa questão de entender o porquê de turismo LGBT e quem é esse turista, né? Por que trabalhar com esse segmento e por que entender o turismo LGBT como algo além do turismo. Eu já ouvi de vários outros agentes de viagem, quando a gente está em evento, a gente já teve em stand do Ministério do Turismo na ABAV, né, antes de algumas mudanças aí no Ministério, e as pessoas questionam muito, né, do porquê turista LGBT, são pessoas, é tudo igual. Gente, não é. Assim como a gente trabalha com vários públicos na nossa agência, mesmo não sendo LGBT, a gente tem que prestar atenção nas diferenças entre as pessoas, principalmente nas diferenças de interesse dos nossos clientes, tá? Eu vou dar um exemplo aqui que não tem a ver com LGBT, mas quando você tem clientes que são, por exemplo, idosos e clientes mais jovens, eles vão provavelmente procurar destinos diferentes, o interesse é outro. Quando você tem um casal de pessoas idosas, você tem um casal em lua de mel recém-casado, eles vão fazer viagens completamente diferentes. Quando você tem casais com filhos e casais sem filhos, são diferentes. Grupos de amigos solteiros indo para a Europa ou grupos de casais de amigos viajando juntos. É diferente. Então, assim, todo mundo trabalha com público. No caso das agências, a gente já trabalha com diversidade. Existe, a não ser aquelas pessoas, obviamente, que são especializadas num nicho muito específico, nós trabalhamos com diversidade. E, então, assim, o turista LGBT, ele demanda uma atenção diferente, porque a gente está falando aí de um público que, na questão dos direitos humanos, ainda está conquistando seu espaço no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. Então, assim, como pessoas, nós somos percebidos de uma forma diferente hoje em dia. Isso demanda que a gente entenda onde você precisa prestar atenção para tratar essas pessoas com respeito, com igualdade, e ainda assim entender qual é a diferença de interesse e as necessidades desse público como clientela, né? Então, assim, eu vou puxar algumas observações aqui, que é o seguinte: quem é esse turista LGBT, né? Uma observação bem interessante é que o turista LGBT é um público muito fiel. Tem várias teorias do porquê disso, né? E para o turismo, provavelmente tem aquela questão da necessidade dele ser entendido e de não ter receio de lidar com quem está atendendo, né? De lidar com o seu fornecedor e tal. Por isso que é muito importante uma operadora, assim como a Diversa está fazendo, em chamar especialistas e criar produtos específicos, porque o cliente procura isso. E quando você consegue atender essa necessidade, ele geralmente repete esse serviço, né? Ele procura você novamente. Então, é uma das vantagens de trabalhar com esse público. Nem toda LGBT tem o mesmo gosto. Assim como eu comentei que existe uma diversidade no público que é não LGBT, no turismo LGBT existem diferenças. Hoje a gente está falando de um público que conquistou o direito de casar aqui no Brasil. Então, você tem os casais indo em lua de mel, porém que são casais homoafetivos, 2 homens ou 2 mulheres. Como você lida com isso? Você, como agente de viagem, você tem que saber o que você está fazendo. Ou, pelo menos, saber quem vai te dar esse suporte na hora de atender e procurar os produtos específicos, que é o caso de ter uma operadora especializada por trás. O LGBT ele não é apenas o homem branco, sarado, sem camisa, indo para um cruzeiro gay. Classe média alta ou classe alta. Só um minuto, está passando uma sirene aqui embaixo. O turista LGBT ele é uma gama de pessoas, tá? Existem as mulheres lésbicas que têm outro interesse em relação aos homens gays, existem as pessoas que têm filhos, existem as pessoas que são solteiras. Então, assim, tem uma gama de diversidade dentro do nosso público também. Então, assim, ninguém vai aprender isso do dia para a noite. Por isso que é bom você ter um operador ou um fornecedor que saiba com quem você está lidando para poder te dar esse suporte. Por isso que é importante também não supor o gosto do turista. Não é porque ele é homem gay que ele vai procurar necessariamente ir para balada ou ir para paradas LGBT. Muitos turistas, e eu falo até pela minha experiência aqui com a clientela, já tem grupos de amigos que viajam sempre juntos e os destinos deles são aleatórios. Eles não vão necessariamente para destinos LGBT, mas eles têm uma necessidade de entender o que tem para eles ali, como eles vão se sentir seguros naquele lugar e como eles vão aproveitar aquela viagem juntos. Então, assim, você precisa entender qual é a necessidade daquele indivíduo.
e não supor que ele, por ser gay, ele vai querer X, Y, Z. Vocês precisam perguntar a ele, como se faz com qualquer cliente, qual é a necessidade dele, e aí você vai saber o que você vai buscar para poder oferecer. Por conta dessa questão da fidelidade do público, da necessidade da informação que o agente de viagem tem que ter, esse serviço acaba sendo muito bem promovido no boca a boca, que a gente chama, né? Que é na indicação. Porque quando um amigo descobre um serviço legal, ou um agente de viagem que saiba o que tem opções para ele, ele acaba indicando, porque a gente acaba... Em qualquer serviço a gente faz isso, né? Com os nossos contatos. Então, isso funciona bastante. Assim, é bom se atentar aos detalhes, porque isso também vai gerar novos clientes. Isso já foi citado, mas o público LGBT geralmente gasta mais com viagem e ele viaja mais. A média de viagem do público LGBT é maior em questão de frequência. Então, assim, o LGBT ele vai viajar mais durante o ano do que, por exemplo, um público, vou citar aqui, casal hétero com filhos. E também casais LGBT com filhos, mas na sua gama, assim, em número, eles são menor quantidade. Isso tem um dado prático em relação a isso, né? Que é que quem tem filho depende das férias escolares. E o LGBT adulto, estatisticamente, ele tem menos filho, né? O filho passa a ser uma questão de escolha, né? Tem toda uma questão por trás. Então, assim, isso acaba facilitando a busca por viagens. O consumo de turismo como produto é maior. E também tem um dado interessante, os LGBTs, os LGBTs adultos que têm passaporte, eles, em sua maioria, em sua média geral, eles têm os passaportes mais ativos que as pessoas que não são LGBTs. Eles viajam mais para fora do país, para fora do seu país de origem, né? Então, seus passaportes são mais ativos, eles entram e saem mais dos seus países do que a média geral dos turistas. Eu só quis trazer essas curiosidades porque é legal. Outro ponto que eu vou abordar, que eu acho que acrescenta para todo mundo, é entender como trabalhar com isso, né? Existem três degraus do trabalho com a diversidade para quem presta serviço. No caso de agência, eu vou me atentar a isso. Que é você saber tratar, você saber o que você vai oferecer em relação à segurança, respeito e inclusão, que são coisas diferentes, tá? A segurança, o turista LGBT vai procurar isso com certeza, porque ele não vai querer viajar, por exemplo, para um dos países onde ele pode ser preso ou ele pode ser até assassinado por ser LGBT. Isso existe. Infelizmente, isso existe no mundo ainda. O Marcelo até mostrou, existem cerca de 70 países onde ser gay ainda é considerado crime, e mesmo assim tem lugar que pode não ser crime, mas ainda a sociedade é muito preconceituosa. Então, essa segurança é um ponto muito chave quando você vai trabalhar com esse público. E, de novo, você não precisa saber tudo, você precisa saber com quem você vai fazer essa pesquisa ou prestar esse serviço, como a Diversa, que está lançando esses produtos para vocês, para saber o que você está oferecendo. O respeito é um outro passo, né? Por mais que a pessoa não vá se sentir insegura, ela quer se sentir respeitada. Ela quer saber que onde ela vai estar, por exemplo, se ela vai passar a lua de mel num hotel, num resort no Caribe, por exemplo, de que ela não vai passar por momentos de constrangimento e afins. Por mais que ela não vai encarar uma situação de risco, ainda assim ela pode ser desrespeitada, ela pode ser excluída, isso é bem complicado. O que leva ao ponto da inclusão. Nem todo produto, nem todo serviço, ele presta atenção nesse detalhe da inclusão do turista LGBT. Vou, de novo, citar o exemplo das viagens de romance e tal, que o Marcelo falou, que também... o Marcelo já falou, ele também trabalha com isso. Quando você vai promover, por exemplo, lua de mel, viagens de lua de mel, ou quem trabalha com Destination Wedding, que são as viagens de casamento. Como que você faz essa propaganda para o seu público se você quer ser inclusivo? Não adianta postar nas redes sociais, ou colocar no seu site, ou colocar no seu material, apenas a foto de um casal homem e mulher felizes na praia casando. Como que você quer atrair o público LGBT se esse público não se sente incluído na sua divulgação, na sua propaganda ou no seu atendimento? Isso é bem complicado, porque assim, a pessoa ela quer se identificar. Qualquer público, ele procura uma identificação com aquele prestador de serviço. Então, assim, se ele não se sente incluído, por mais que ele saiba que pode haver respeito e segurança naquilo,
ele vai pensar 2 vezes antes de consumir com você, comprar um serviço de viagem ou outra coisa com a sua empresa. Então, isso é um outro ponto. E aí eu chamo a atenção para um outro detalhe, tá? Que eu acho que é o caso de muita gente aqui. Você não precisa ser exclusivo para o público LGBT. O importante é você prestar atenção pelo menos nos outros 3 pontos, que é o início, que é o básico, que é o mínimo. Que a exclusividade, ela é uma escolha. Eu, por exemplo, tenho a agência, e dentro da minha agência eu tenho um projeto que é exclusivo para o público LGBT. Eu trabalho com festivais para o público gay, eu trabalho com romance LGBT, eu tenho cuidado direcionado para isso, mas foi uma escolha minha como empresário em criar um produto exclusivo. Você pode trabalhar com o público LGBT sem criar um produto exclusivo. Você pode ser apenas inclusivo e tratar com segurança e respeito. Por isso que é legal você ter uma operadora como a Diversa, que está oferecendo uma gama de produtos. Você não vai precisar se especializar, você não vai precisar criar um novo Instagram, um novo site, um outro trabalho com a sua agência para poder atender essa demanda, essa clientela. E o Marcelo também já citou, todo mundo tem ou vai ter algum dia demanda de cliente LGBT. Porque, assim, como LGBT eu digo, né, como um homem gay, nós estamos em todos os lugares, a gente consome com todo mundo. Como dono de agência, eu já percebi, mesmo quando não é um cliente que eu busquei aquela demanda por clientes LGBTs ou casais homoafetivos, eles acabam chegando, porque a indicação de uma cliente minha que não tinha nada a ver. Eu tenho um grupo de senhoras, por exemplo, que viajam todo ano com a minha agência. Já tem 5 ou 6 anos que a gente faz a viagem delas, e são assim, 40 e poucas pessoas, e elas têm filhos, elas têm amigos, elas têm outras pessoas que elas acabam indicando, e fatalmente em algum momento do seu trabalho, você vai esbarrar com esse público. E, assim, você não vai negar o atendimento, pelo amor de Deus, né? Agora, como é que você vai atender essa clientela? Que produto que você vai oferecer? Como que você vai fazer? Aí a pessoa cai naquele momento de dúvida. É para isso que é bom a gente ter os fornecedores que a gente confia e que a gente sabe que entendem do assunto, tá? Deixa eu passar aqui. Eu não vou me delongar muito, porque até quem quiser bater um papo depois, separadamente, entender um pouco melhor, a gente está à disposição como associação, como Câmara, tá? Então, vocês podem procurar a gente também. Mas, enfim, prestando atenção nesses detalhes que eu falei e sabendo com quem você vai trabalhar, assim, 90% do seu caminho está traçado. O que vai vir depois é a forma como você vai lidar com isso. Aí vai do trabalho do dia a dia de cada um. A pesquisa de LTA, obviamente, eu não vou citar, porque o Clóvis acabou de fazer uma apresentação sobre ela e a gente também fala desses dados. E eu me coloco à disposição de todo mundo. Aqui nesse slide tem o meu contato de celular e o do presidente, que é o Ricardo Gomes. Tem os nossos e-mails e eu convido vocês a conhecerem também no nosso site, que deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho para vocês. No nosso site nós temos aqui uma parte que é aqui em cima no cabeçalho, né? Explicando quais são as vantagens e como você faz para se associar, tá? Tem vários pontos lá que pode ajudar a sua empresa a trabalhar com esse público e fica o convite a conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho também. E eu aproveito para agradecer o convite, a oportunidade de falar para todo mundo aqui e passo a bola de volta para o Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todo mundo que me ouviu aí esse tempinho. Átila, nós que agradecemos você. É sempre enriquecedor as informações que vocês passam. Sempre se completam aí, GLTA e Câmara, e são 2 entidades que nós estamos sempre contando com apoio e podem apoiar todas as agências, toda a cadeia de turismo. Nós vamos abrir agora para perguntas. Se alguém tiver pergunta... Tenho aqui, Marcelo, já está comigo. As questões estão comigo. Todos me ouvem bem? Beleza? Sim. Sim. Então, eu vou, primeiramente, agradecer as presenças muito importantes do Clóvis conosco, do Átila, que, como o Marcelo disse, realmente cruzam, né? Informam tudo que a gente precisa, e tê-los aqui, né, da importância das instituições que vocês representam, é uma grande honra para esse lançamento que a Diversa faz nacionalmente hoje, com presença de tantos agentes de viagens aqui. A gente sabe do potencial, obviamente, desse mercado, né, e a vinda do Marcelo
realmente é de extrema importância, porque é o DNA da Diversa, né? Da gente ter especialistas de altíssimo nível aqui dentro. Então, quando internalizamos a MH Tour, foi também um grande prazer. Bri, também aproveito aqui e te agradeço, viu, ter esse selo do Love is Great junto conosco, é mais do que uma honra, a gente já se conhece há muito tempo e o Visit Britain é um organismo que também dá muito orgulho para nós, agentes de viagens brasileiros, e sempre presente em tudo que se faz, e é um destino que, né, nos atrai há muito tempo e, enfim, muito obrigado, viu, por ter abrilhantado e ter participado conosco aqui. Vamos às questões aí, que tem algumas que eu já vou perguntando, e tanto o Clóvis quanto o Átila podem responder, quanto você também, Marcelo. E você que encaminha aí, ou se quiser responder, também pode dizer. Bom, aqui é para nós, os pacotes. Tem uma pergunta da Débora que fala que os pacotes prontos específicos para o público LGBT, seja Brasil ou do mundo, sim. Isso eu posso até responder para a Débora, que esses pacotes específicos são para o público LGBT, tanto os brasileiros quanto os globais de outros destinos. E, Marcelo, se você quiser completar, essa é uma questão. Ela pergunta se esses pacotes são específicos para o público LGBT. Acho que o Marcelo não me ouve. Ou você ouviu? As saídas regulares, e que são grupos LGBT, elas só são internacionais. Nós não temos ainda saídas regulares de grupos para o Brasil. No Brasil seriam saídas individuais. Tem os festivais no Brasil que ocorrem, como o Love Noronha, mas também não é uma saída de grupo. O Love Noronha deve voltar ano que vem, e aí nós vamos ter pacote para o Love Noronha. Pacotes específicos, perfeito. Opção de casamento no Brasil. Também temos? A Débora também que faz essa pergunta. Temos algumas opções, sim, de casamento no Brasil. Temos alguns hotéis já conversados. Então, nós temos opções de casamento no Brasil, no Rio de Janeiro, em Búzios, em Gramado, em Porto de Galinhas, em Salvador, em Florianópolis. Tem uma gama de hotéis e parceiros e fornecedores que nós podemos fornecer o casamento já no Brasil. E São Paulo, claro. Bacana. Tanto São Paulo cidade como São Paulo interior, que vai muito com os nossos mesmos hotéis, as escapadas, eles podem fazer casamento também. Marcelo, tem uma questão aqui também que pergunta por que você disse que a parada de Curaçao é diferenciada. A parada de Curaçao é diferenciada porque ela é uma parada pequena e uma parada familiar. Eu tive presente lá e você vê crianças, você vê famílias aliadas, héteros, você vê caminhando com uma banda junto, e é no Caribe, né? Então, só por ser no Caribe já é uma parada diferenciada, né? Eu considero a de Curaçao diferenciada, a de Amsterdã, que é feita nos rios, né? Nos canais de Amsterdã, e de Tel Aviv, porque está lá no meio do Oriente, e é uma parada de praia também familiar, só que bem maior, né? Essa mesma pessoa aqui, o Cavalcante, também pergunta se os tours leaders são gays. Dessas saídas regulares para grupos, aí os tour leaders são todos gays. Confirma, né, Marcelo? Sim. Todos os tour leaders dessas saídas regulares são gays e são tour leaders locais. Então, por exemplo, tem 16 pessoas viajando no mundo inteiro, eles se encontram em Lima, por exemplo, o Peru se encontra em Lima, e o tour leader vai marcar uma reunião com todos no hotel. O detalhe é, por ser um fornecedor internacional, as saídas são com guias em inglês, né? Legal. Tem uma questão aqui também do acesso ao material, esse material do nosso webinar. Esse material todo vai estar disponibilizado no nosso canal do YouTube. A semana que vem ele já sobe, como a Diversa sempre faz.
Então, não se preocupem com isso, porque esse material vai estar disponibilizado no nosso canal do YouTube. Há uma outra questão aqui também, se a Diversa, Marcelo, vai dar suporte, condições para as agências, tanto no marketing quanto a preparação dos vendedores, o treinamento para os atendentes, criar realmente uma cultura de atendimento ao LGBT, porque o Átila se posicionou, colocou muito claramente isso, dessa importância dessa profissionalização, né? Desse approach, de saber atender. Então, uma pergunta se a Diversa vai criar uma estratégia de suporte para os agentes de viagens. Sim, com certeza está no nosso escopo, por isso que nós colocamos lá, frisamos muito, consultoria especializada. Toda agência que quiser treinamento para os atendentes, pode nos procurar. Atualmente, nós podemos fazer esse treinamento bem mais específico via Zoom ou qualquer outra sala de encontros virtuais. E depois que passar essa pandemia e poder ter os encontros presenciais, também será um prazer ir em loco treinar as equipes. A consultoria de marketing também é possível. As agências interessadas podem entrar em contato com a gente, comigo, com o James, claro. E nós conversamos caso a caso. Mas sim, está previsto toda essa consultoria para a agência de viagens estar apta e com a ferramenta para atender o público LGBT. Eu lembro aqui também, chamo a atenção a todos, que nós temos uma aba no nosso site, que são as visitas virtuais, né? Já virou uma prática rotineira na nossa vida. Então, que os agentes podem entrar ali nessa abinha das visitas virtuais e marcar um bate-papo privativo, uma conversa com você diretamente, comigo, com quem for necessário, principalmente com você, principalmente para o segmento LGBT. Eu acho que as agências podem usar esse canal que a gente já disponibiliza desde o início dos nossos webinars. Muito bom. Tem uma questão aqui também que eu acho bastante interessante nessas saídas regulares. A Débora pergunta qual número mínimo é considerado grupo. Aí nessas saídas você pode dizer qual é o mínimo que acontece essas viagens aí, Marcelo. Nos grupos desse fornecedor das Américas, a saída é garantida a partir de uma pessoa. Só que uma pessoa não é grupo. Então, o que eles costumam fazer? Se no grupo, nessa saída, tiver só uma pessoa, eles deixam a gente entrar em contato, quer dizer, nós passamos isso para vocês, entrar em contato com o cliente e remarcar ele para uma saída onde realmente vai ser um grupo, que tenha mais pessoas. Se mesmo assim o cliente quiser sair sozinho, ele vai sair sozinho. No fornecedor italiano, o mínimo são 2 pessoas. Mas também com 2 pessoas, que não é considerado um grupo, eles também dão a possibilidade dessas 2 pessoas remarcarem para uma saída onde tenha maior número de viajantes, que a ideia dos grupos é conhecer outras pessoas e interagir. Mas se quiser sair 1 ou 2, sai. É garantido já com 1 ou 2. E no máximo, nos italianos, 12 e nos canadenses, 16. Ótimo. Assim eu encerro as perguntas. Eu acho que já não tenho mais questões para fazer. As que vieram no privado também estão respondidas. Eu agradeço a presença de todos vocês mais uma vez. Priscila, muito bom tê-la aqui. Clóvis, Átila, os agentes de viagem que estão todos presentes aí. Marcelo, quer alguma consideração final? Clóvis, Átila? Não, eu queria agradecer, eu só queria colocar portanto, essa imagem nossa terminando e mostrando exatamente o site, né, onde já tem todos esses produtos. A equipe de produtos está trabalhando e nós estamos colocando mais no ar. Fora isso que vocês encontram já aí no nosso site, tem toda uma gama de roteiros personalizados que nós podemos ajudar, né? Eu queria agradecer de novo toda a equipe da Diversa por fazer possível esse webinar e esse projeto. Agradecer ao Arnaldo pela parceria e todos os agentes de viagem aí que disponibilizaram tempo para estar presente.
fora nossos convidados aí, que nós já agradecemos no começo. Tem uma sugestão aí que fica, como tem uma sugestão aqui que é legal, olha, da Ruth, que acabou de entrar em última... E toda agência que fizer o curso aí ganha um certificado friendly. Seria bem legal. Então fica a ideia aí para o Clóvis, para o Átila, para nós mesmos, criarmos uma Isso está em desenvolvimento. Fica a dica. Fica a dica, não é? Fica a dica. Exato. Olha aí, hein? Muito bom. E nós podemos fazer um treinamento em conjunto, né? Nós falamos de produto, sem dúvida. O Átila e o Clóvis falando de conceitos e mercado. Nós podemos agendar um treinamento mais específico, entrando a fundo no conceito, entrando a fundo no produto, para cada agência e sua equipe. Isso mesmo. Muito bom. Obrigado. Parabéns aí a todos. Mantenham, por favor, né, os seus olhares no turismo aí. Contem conosco, que nós podemos também tirar dúvidas aí. Marcelo, James, tem contato da gente. Vai ser um prazer, tá? E o site nosso, ijlta.org, está à disposição de vocês. Tem bastante informação. Dá para trocar o idioma, dá para ver informações da Diversa e os seus novos produtos também. Né? Uma boa tarde para todo mundo. Obrigado. Obrigado a todos. A todos, obrigado, gente. Um abraço. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau. Bom, obviamente todo mundo, encerramos aí o nosso primeiro webinar da LGBT. Obrigado. Abraço, obrigado. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Contem conosco. Muito obrigado.